Bom, professores, vamos entrar no quarto vídeo. Neste caso, vamos já entrar nas provas criteriais, ou aquilo que é conhecido, que é designado no Provas Pro como provas criteriais, que não são mais que provas de questões abertas ou atividades avaliadas com base em critérios. Nos vídeos anteriores nós vimos no primeiro as tarefas de início de ano com todos os cadastros necessários. Depois, nos dois vídeos seguintes, vimos as provas por gabarito ou provas por layout no aplicativo. Dividimos essa tarefa em duas partes porque são duas partes correspondentes àquilo que é a cronologia da realização de uma prova desse tipo, em que tem primeiro a parte de construção da prova, depois a resolução pela parte dos alunos e depois a avaliação. Então por isso também dividimos esse tema em dois vídeos. E neste terceiro tema, que são as provas criteriais, vamos fazer tudo de uma vez só, porque até o processo em si é mais simples e parte já foi adquirido nos vídeos anteriores. Pouca coisa vai ser novidade, muito embora efetivamente continue a ter algumas novidades. Vamos então, da mesma maneira como nas provas por gabarito, vamos entrar na tela Provas e Atividades, que está acessível com o segundo ícone da esquerda do menu inferior. Nesta tela, nós vamos já criar a prova. Ao contrário das provas por layout, não precisamos ativar nada, é simplesmente criar a prova e depois aplicá-la, e depois de aplicada nas turmas fazer a avaliação dos alunos. Então, para criar esta prova criterial, clicamos no New, escolhemos a opção Atividade Criterial e abrimos a tela Nova Atividade Criterial. Da mesma maneira que nas provas por gabarito, aqui precisamos também dar uma designação à prova ou atividade que vamos criar. Isto para podê-la identificar mais tarde. E aquilo que nós vamos fazer, vamos pegar num exemplo simples e rápido, que é o de um trabalho escrito que foi pedido a um grupo de alunos, ou a vários grupos de alunos dentro de uma turma, dentro de uma sala. E vamos proceder à avaliação desses trabalhos com base na componente escrita ou de conteúdo escrito e numa segunda componente da apresentação em sala à turma. A designação que eu vou dar a esta atividade ou esta prova vai ser Prova Mate 1. Aqui nós também, Mate 1. Simplesmente isto. Isto é meramente para minha ou para a nossa orientação depois no momento de irmos aplicar a prova e até nos relatórios é esta a designação que vai aparecer referente a esta atividade. Bom, depois disto apenas precisamos criar os critérios. Os critérios são criados clicando nesse ícone de mais verde que aparece na tela. Ao clicar aparece uma janela Novo Critério e então eu vou definir que este trabalho vai ter, como já referi, vai ter critérios que vão incidir sobre a parte escrita e critérios que vão incidir sobre a parte da apresentação. A parte escrita eu vou dividir apenas em três critérios, que vão ser Introdução. A introdução vai valer 2 pontos. Depois vou ter também outro critério que é o desenvolvimento e a conclusão, com valores diferentes. Bom, aqui tem um campo que é o campo pontos discretos. Este campo pontos discretos vai determinar qual é a variação dentro desta avaliação deste critério. Reparem, eu introduzi como para a introdução valendo 2 pontos. Se eu quiser variações de 0.1, então aquilo que eu preciso é definir 20 pontos discretos, porque cada vez que eu fizer variar a avaliação deste critério, vai variar em saltos de 0.1.
Eu vou manter no 20 e vou confirmar. Confirmo no OK e imediatamente este critério fica visível na lista que aparece por baixo do mais. Vou introduzir os restantes critérios. Portanto, o primeiro critério foi a introdução, o segundo critério vai ser o desenvolvimento. Reparem, eu estou a utilizar estes critérios, mas estou a pensar em 4 critérios para definir esta avaliação, mas podem ter tantos critérios quantos forem necessários ou quantos vocês acharem convenientes. Não há particularmente um limite físico ao número de critérios e ao valor dos critérios. Bom, este critério de desenvolvimento vai ter um peso um pouco maior, vai valer 3 pontos. E porque eu quero manter a mesma coerência com variações de 0.1 ao avaliar este critério, eu de 20 pontos discretos vou passar a considerar 30 neste critério. Feito isto, confirmo OK. E, se repararem, já tenho 2 critérios. O total desta avaliação já vai em 5 pontos. Eu vou querer dividir esta avaliação em 10 pontos. Portanto, 10 pontos divididos em 4 critérios. O terceiro critério vai ser a conclusão, que vai valer 2 pontos. E vou manter na mesma, e vou manter 20 pontos discretos, para continuar com a mesma variação dentro da avaliação. Bom, tenho neste momento 7 pontos distribuídos por 3 critérios. Vou criar o quarto critério, que é a apresentação. Apresentação, que vai valer 3 pontos também, e vou considerar 30 pontos discretos. Reparem, se eu quisesse variações em vez de 0.1, se quisesse variações de 0.5, ou seja, de meio e meio ponto, eu precisaria dividir o 3 por 0.5 para chegar à conclusão que precisava criar 6 pontos discretos. Ok? Isto, assim, pode parecer assim um pouco estranho, mas vocês na prática vão ver depois, ao avaliar os alunos, o efeito que estes pontos discretos têm. Eu posso considerar até 100 pontos discretos. Mas a experiência diz-me que se torna um pouco difícil de acertar até ao valor que eu pretendo, quando eu quero definir aquele valor para aquela avaliação naquele critério. Bom, confirmando o quarto critério, neste momento eu tenho esta avaliação definida com 4 critérios, totalizando 10 pontos. Estão criados os meus 4 critérios. Reparem, ao confirmar ou ao validar a prova no confirmar, esta prova vai-me ficar disponível já na lista de provas e atividades, na tela provas e atividades. Imaginem que eu tenho uma prova com 15 questões abertas e que eu quero avaliar com este princípio. Simplesmente preciso criar 15 critérios e cada critério vai corresponder a uma questão. As designações, em vez de ser introdução, desenvolvimento, conclusão e apresentação, pode ser questão 1, questão 2, questão 3, ou questão 1.1, questão 1.2, dependendo se as questões estão divididas por grupos. E pronto, é um pouco a situação específica de cada avaliação. Bom, mas eu neste caso considerei apenas esta prova de 4 critérios, ou esta atividade de 4 critérios, confirmando, ela fica-me logo disponível. Reparem na diferença de ícone da prova que eu criei agora, com estes traços de barras de deslocação, para a prova que eu criei no vídeo anterior, que é uma prova por layout, em que aparece com o ícone de câmara com o ícone de obturador de uma câmara de filmar. Bom, está criada a prova, da mesma forma que nas provas por gabarito ou provas por layout, eu preciso ir aplicar esta prova às turmas onde eu quero aplicá-la. Então, para aplicar uma prova às turmas, eu vou à tela Turmas, clicando no primeiro ícone do menu inferior,
escolho qual a escola, se não é esta que está definida, escolho a turma onde vou aplicar a prova ou a atividade, escolho o bimestre onde vou aplicar a atividade e depois clico em New. No New vai-me aparecer novamente aquela janela que me pede qual o tipo de atividade que eu vou criar. Neste caso eu vou escolher atividade criterial e vai-me aparecer também, da mesma maneira que me apareceu com as provas por layout, uma janela que me questiona sobre qual o tipo de, portanto, sobre os dados que eu necessito para aplicar a prova. O primeiro, da mesma maneira como nas provas por layout, é um campo aberto ou fechado. E isto permite-me, se estiver fechado, proteger os dados para contrariar eventuais alterações dos dados por acidente. Naturalmente, eu posso em qualquer momento vir abrir esta prova, alterar e depois voltar a fechar. Bom, depois aparece-me um campo onde eu vou escolher qual a atividade criterial que eu vou aplicar. Clicando lá, só tenho uma criada, só me aparece uma aqui. Clico na que eu vou aplicar e confirmo em OK. Feito isto, depois tenho o campo peso no período, ou seja, é o peso da avaliação desta atividade na nota ou na avaliação do período. Eu na outra considerei 30, na prova por layout, neste caso vou considerar 45%. Estou a arbitrar valores, mas eu apenas quero que percebam que eu avaliando todas as provas de 0 a 10, sejam as por gabarito, sejam as criteriais, depois posso ponderar o peso de cada uma delas na nota final do período. Se, pelo contrário, eu considerei, por exemplo, que a primeira prova valia 2, a segunda vale 4,5 e a terceira, considerando uma terceira prova que vai valer 3,5, então eu aqui considero um peso de 100% e apenas vou fazer com que o aplicativo soma a nota das 3 avaliações para obter a nota do final do período. Eu estou a considerar aqui a opção de ter sempre uma nota constante para todas as avaliações que faço, mas depois as avaliações ou cada uma das avaliações tem um peso diferente no contributo para a nota do período ou do bimestre. Bom, a data de realização, defino qual é a data de realização, ok? E apenas preciso confirmar. Bom, se repararam, eu na tela anterior, eu considerei esta prova como fechada. Isto não faz muito sentido abrir uma prova ou criar uma prova e tê-la logo como fechada. Mas isto serve-me para quê? Serve-me para vos mostrar que as provas que estão fechadas, as provas fechadas aparecem com uma chave no canto superior direito, para dar essa indicação. O ideal é que depois de feitas as avaliações as provas estejam todas fechadas. Bom, eu vou novamente lá, vou abrir, confirmo e ela já me aparece como aqui qualquer coisinha que não está muito bem, mas aparece-me já como uma prova aberta, portanto não fechada, e que eu posso desde já começar a avaliar os meus alunos. Se eu clicar lá, da mesma maneira como nas provas por layout, eu entro na tela da prova aplicada a esta turma, neste período, com as listas de alunos. Eu aqui já não tenho os ícones do menu superior, com o obturador, com aquilo tudo, porque aqui já não fazem sentido nenhuma daquelas operações. Eu, para avaliar os meus alunos, eu simplesmente escolho o aluno que vou avaliar e vou, por exemplo, começar pelo número 5, o Filipe Alfredo, clicando nele, com um clique curto, abro a tela de avaliação deste aluno. Reparem, aparecem-me aqui, para além do nome do aluno, os 4 critérios que eu considerei ao criar a prova: introdução, desenvolvimento, conclusão e apresentação. Reparem, com os valores 2, 3, 2 e 3. Certo? Eu, para avaliar este aluno com base nestes critérios, ou com base em cada um dos critérios, eu apenas preciso deslocar esta barra até à posição que eu pretendo. Reparem o que é que está a acontecer. Cada vez que a barra se move, move-se num intervalo constante de 0.1. É aqui que os pontos discretos interagem. Lembram-se? Se eu tivesse considerado, neste caso, 4 pontos discretos, estaria a fazer avanços ou saltos de
0.5, ou seja, eu não teria como colocar esta barra num ponto intermédio entre o 0 e este ponto, assim como não teria como colocar esta barra entre o ponto 0.5 e o 1. Portanto, são esses os pontos discretos. O termo pontos discretos vem de conceitos da matemática. Bom, avaliando este aluno com base nos critérios, isto depois é aquilo que o professor faz na hora de avaliar. Pode, por exemplo, até não considerar a apresentação, fazer uma avaliação prévia do trabalho escrito e deixar a apresentação para avaliar no período em que os alunos fazem a apresentação efetiva em sala de aula. Lembram-se que eu também considerei que isto ia ser um trabalho grupal, em que ia haver conjuntos de alunos que iam apresentar, iam fazer o trabalho e iam apresentá-lo em conjunto. Bom, então o que é que acontece? Caso de atividades desenvolvidas de forma em grupo, eu posso, e porque os alunos vão comungar da mesma avaliação, eu posso adicionar mais alunos a esta avaliação, clicando no nome e depois, aparecendo a lista dos alunos da turma, escolho novos alunos clicando por 2 segundos naqueles que fazem parte deste grupo. Ao selecionar todos os alunos do grupo, reparem que eles ficaram a verde, feito isto, posso confirmar com o OK e os alunos do grupo passaram a comungar desta avaliação. Se eu confirmar já, notem que ao mover a avaliação dos critérios, eu estou também a mudar a nota que aparece no final da página. Bom, feito isto, feita esta avaliação, eu posso confirmar a avaliação e o que vai acontecer é que, à semelhança das provas por gabarito, a avaliação destes alunos, ou deste aluno, não só deste, mas destes alunos, que é igual, vai aparecer já na lista dos alunos. Se eu quiser alterar, apenas preciso clicar no botão da avaliação e entro automaticamente na tela de edição da avaliação. Se eventualmente eu quiser retirar algum aluno deste grupo, vamos supor que eu até inseri de forma incorreta, ok? Ou porque chega à constatação que um dos alunos não contribuiu em nada para o trabalho e não acho justo que ele vá receber a mesma nota que os alunos que trabalharam, posso retirá-lo da avaliação e dar-lhe uma avaliação autónoma dos outros 3. Bom, confirmando esta alteração da avaliação, se repararem, já aparecem 3 alunos. Eu posso fazer isto para outros, naturalmente, clicando no nome do aluno, atribuindo a avaliação para cada critério. Reparem que eu nem estou a considerar a avaliação do último critério. Porquê? Porque posso fazê-lo depois, noutro momento, e faz sentido que eu faça a avaliação do texto que eles produziram num momento diferente do momento em que eles estão a fazer a apresentação do trabalho à sala. Bom, isto devo fazê-lo para todos os alunos que eu preciso avaliar. Nada me obriga a que os grupos sejam com um número constante de alunos. Pode acontecer, por exemplo, ao avaliar um aluno, certo? Introduzir outro no grupo que aconteça isto. Ou seja, é tal situação das provas por layout em que o mesmo aluno tem 2 avaliações. Naturalmente eu tenho que corrigir isto porque não faz sentido um aluno ter mais que uma avaliação numa prova. Bom, neste caso eu posso retirar o aluno 16 de um dos grupos, como entro na edição da avaliação, entro nos nomes dos alunos, clico no nome do aluno por 2 segundos para retirar e confirmo.
confirmo novamente a avaliação e o aluno 16 já não aparece em 2 avaliações. Bom, isto é tanto quanto é necessário para proceder à avaliação com base nas provas e atividades criteriais. A única coisa que eu preciso fazer neste momento, e terminadas a avaliação desta atividade, é gerar os relatórios. Como? Da mesma forma que com as provas por gabarito, entro na tela turmas e na avaliação para a qual eu vou gerar os relatórios, clico no ícone do canto inferior esquerdo, no símbolo da impressora, e da mesma forma como para as provas por gabarito, gero o relatório que eu achar conveniente. Neste caso eu escolhi o PDF com... há ali um aluno repetido. Neste caso eu gerei um PDF com extensivo desta atividade. Reparem, aparece a nota na primeira coluna, a avaliação de cada aluno para esta atividade e depois a avaliação do aluno para cada um dos critérios. Simplesmente isto. Reparem, aqui aparece um aluno repetido, número 5, porque com toda a certeza tem 2 avaliações lá. Eu preciso ir lá e preciso ir à avaliação e remover uma ou outra destas avaliações. Bom, neste momento eu tenho 2 provas ou 2 atividades avaliadas para este primeiro bimestre. Eu já posso fazer uma ideia do que é que vai ser a avaliação do bimestre. Se eu clicar na impressora do bimestre 1 e abrir o PDF extensivo para este bimestre, eu vou já estar a produzir o relatório das avaliações deste bimestre com base nas 2 avaliações que eu tenho. Reparem o que acontece aqui. Eu tenho a nota do bimestre e depois tenho as avaliações ou as notas de cada uma das atividades. Vejam agora o seguinte, no caso da primeira linha, na primeira prova, o primeiro aluno teve 1.1, na segunda teve 4.1, somando as duas daria 5.2, mas não é o caso. Porquê? Porque a primeira prova vale 30% da nota final e a segunda prova vale 45% da nota final. Portanto, isto é o que corresponde a uma média ponderada, com diferentes ponderações, para cada atividade. Se eu não quiser esta situação, eu no peso de cada atividade apenas preciso considerar um peso de 100%, ou então ir nas configurações e retirar, e vou entrar agora na tela das configurações, clicando no terceiro ícone do menu inferior, peso das atividades na nota do período. Reparem, está a verde, não é? Se eu vier aqui retirar as provas, muito embora continue ainda a aparecer-me com 30%, novas provas que eu crie já não vão ter este peso de 30%. Já não vão ter o campo de peso da prova ou peso da atividade no período. Se eu editar uma das provas, também já não vai ter. Ou seja, antes de mudar esta configuração aqui, eu preciso ir nas provas e colocar um peso de 100%. Ok? Fiz para a primeira, vou fazer para a segunda. Ok. Bom, ficou feito. E agora, ao gerar o relatório das avaliações, as notas já vão corresponder ao peso de 100% para cada uma delas. Reparem, 1.1 mais 4.2 dá 5.2. É este o significado das ponderações das notas. Eu não sei até que ponto os professores não estão habituados até a trabalhar com um sistema ou outro. Há muitos professores, e pela experiência que se vai adquirindo, passando por várias escolas ou por vários sistemas de ensino, tem escolas que utilizam um método, tem escolas que utilizam outro método. Na Europa, ou pelo menos em Portugal, eu digo-vos que aquilo que conta sempre é o caso da ponderação
ou de calcular uma média ponderada com diferentes ponderações para as avaliações. Porquê? Porque aqui tudo é avaliado numa escala constante, de 0 a 5, de 0 a 10 ou de 0 a 20, mas é sempre avaliado da mesma maneira. Um trabalho ou um trimestre ou um semestre, aquilo que for, é sempre avaliado tudo na mesma escala, de 0 a 10 ou de 0 a 20, dependendo dos casos. Bom, isto conclui, e de uma vez só, conclui o tema das provas e atividades criteriais. O processo não é nada, penso que não é nada complexo, é facilmente aplicável e penso até que mais fácil que as provas por gabarito. A seguir, falta-nos um terceiro tipo, que são as provas compostas, que não são propriamente provas, mas é uma forma de organizar provas que nos dá uma versatilidade e um poder que pode parecer um pouco menor, mas que a experiência também me diz que não, que dá uma versatilidade muito grande. Mas isso veremos no próximo vídeo, ok? Por agora só me resta agradecer-vos a atenção que me têm dispensado. Eu sei que às vezes perco-me um bocadinho na conversa, mas isto é porque, acima de tudo, eu quero que vocês entrem nisto, porque acho que serão os principais beneficiados com a utilização deste aplicativo. Um abraço, até à próxima.